Qual que é a sua sensação quando você vê um presidente recebendo o presidente da Venezuela? Dá uma indigestão. Nossa, indigestão. Ele destruiu a Venezuela, tem ligação com o narcotráfico, tá recebendo um bandido internacional aqui, né? Então, Os venezuelanos falaram desse Venezuela era um dos países mais ricos, mais né, ricos. É um dos que tem maior reserva de petróleo do mundo. O Lula falou que parte da Venezuela tá no estado em que ela tá, que é fodida, que parte disso a culpa é dos Estados Unidos. Tem nada a ver. Isso aí o Chávez quebrou a Venezuela. Chávez fez política assistencialista, estatizou um monte de empresa, criou as milícias, e aí então minou a confiança internacional no país, acabou com a estabilidade jurídica, gerou caos, violência, um dos lugares mais violentos do mundo, emitiu dinheiro sem ter laço, então ele tem uma das maiores inflações do mundo. Aí o que acontece? Não investe na empresa de petróleo que não tem dinheiro, aí a produção de petróleo acaba diminuindo mais ainda. E aí gera um ciclo vicioso que o país só tem uma direção, que é ir andando para baixo, né? Rolando com a ladeira abaixo. Fora que então você tinha outro problema quando o país chega nesse ponto, é que aquela elite que é investidora e tinha sua padaria, seu comércio, seu posto de gasolina também foi embora, né? Claro, vai querer morrer lá de fome, ser assassinado pela milícia. Então aquele povo, aquela elite que tinha iniciativa empresarial, porque você tem que ter iniciativa, saber contratar, saber gerenciar, abrir empresa não é fácil, não é para qualquer um. Então essa elite que então empregava foi embora, aumentando o desemprego. Então o Chávez, ele é um demônio, ele destruiu aquela nação. A verdade é que a Venezuela sempre teve muito governo, muito um pior que o outro. Mas nos anos 50, a Venezuela estava disparando, né? Construíram grandes avenidas, grandes construções, produção ascendente de petróleo, estava um colosso. Testemunhas, eu vi um testemunho de uns venezuelanos mais velhos, né, na casa de quem tem 70, 80 anos, falaram que você tem a impressão que era primeiro mundo que tinha na Venezuela, fora que o combustível mais barato do mundo, né? Então era pessoal que tinha carro importado, a Venezuela tinha clube da Ferrari, clube do Porsche, né? E então tinha um país que estava enriquecendo. E aí, nos anos 70 continuou enriquecendo por causa dos choques do petróleo. Eu acredito, mas não tenho certeza, que a virada foi nos anos 80, que aí más gestões levaram a Venezuela encaminhando para o buraco. O Chávez ser preso foi uma virada ali, né? O Chávez chegou a ser preso, né? E aí ele fugiu da prisão e retomou o poder. Mas né? fugiu como herói, né? A população viu ele como herói depois que fugiu da prisão, né? Esse que é o medo, é você sair da prisão e o pessoal te ver como herói. É que também a Venezuela também pegou aquela chamada doença do petróleo, né? Que é quando um país ele fica chamado doença holandesa, se não me engano. Porque o petróleo bancava tudo, tudo, então acaba investindo em indústria, em outras coisas. E aí o que acontece? Todo mundo fica vivendo de importação e fica a custo do petróleo. Então aí gera a sociedade fica meio travada, embora tenha um crescimento, mas fica travada em determinadas áreas. E se é tudo centralizado no petróleo, você quer mandar no país, você domina a companhia do petróleo, né? Por exemplo, o Brasil não é dominado pela Petrobras, não é. Lá é dominado pela petrolífera da Venezuela, PVDSA, né? PVisa, uma coisa assim. Então, mas outro problema da Venezuela é que eles não privatizaram a atividade da petróleo, né? Ficou tudo na mão do Estado. Se eles tivessem privatizado e fomentado a livre iniciativa, aí não tinha Chávez. Certeza. Mas sabe que um negócio louco mesmo, viu? Essas venezuelanas que a gente conheceu lá em Minas, elas chegaram lá no Brasil e assustaram, assim, à noite. Tipo, elas andavam na avenida e falavam assim, nossa, tá tudo escuro aqui. Nas casas? Todas as casas com as luzes apagadas. Eles falavam assim, como assim? Não, lá na Venezuela, as casas todas acesas de dia. À noite, o tempo todo, tudo aceso. Mas aqui a gente paga caro energia,
Não, lá o governo dá energia pro povo, todo mundo tem energia. O problema é que às vezes falta energia. 3 meses. 3 meses. Às vezes sempre falta, né? Uma semana sem energia. Então, uma maravilha, né? Mas quando tem, tá vendo tanto que é foda? Quando tem, tá todo mundo ligando. É aquela velha história. Véio. Quando tá de graça, sim tem algum problema. O que é bom, sempre tem um custo, sempre tem alguma coisa. Não tem jeito. Mas... Você vê estrada. Estrada, quando é do Estado, é uma cheia de buraco, lixo, é muito ruim o lixo. Quando é privada, aí é uma maravilha. Um tapete, não tem buraco, sinalização boa. É assim, né? Mas aí sempre tem um lá pra reclamar, não? Sempre tem, pedágio tá caro, não sei o quê. Aí tira o pedágio e aparece o buraco. Aí o fulano reclama, buraco e tal. Ou tem estrada boa, e você paga, ou tem estrada ruim e não paga. É a mesma coisa, energia elétrica, quer ter boa, paga, não quer. É que a estrada a gente já paga 2 vezes, né? Eu tô falando de coisa de roubo aí, né? Mas você sabe que eu tenho medo desse discurso também, igual eles falam, tipo, o governo chegava dentro de uma empresa, imagina uma empresa com 20 funcionários, que chamava o dono da empresa e falava, agora essa empresa não é mais sua. Não, isso aí foi essa empresa, agora ela pertence a esses 20 funcionários que estão aqui. Então. Estão aqui. Roubou a empresa sabe? Das pessoas. Mas é algo que o Estado faz e as pessoas concordam. Porque de repente um dia você é funcionário e no outro dia o Estado vira e fala assim, agora essa empresa não é mais do patrão, essa empresa é dos 20 que estão aqui. Você concorda. Sabe, você como funcionário, você vira assim, opa, beleza, eu quero ser dono dessa empresa, concordo, o Estado mesmo. É bom, o Estado é bom, é isso aí, tá apoiado, você apoia. Só que aí o que acontece? A empresa vai pro buraco, porque vai gerar má gestão, e aí era melhor você ser um empregado bem pago do que ser um empresário sem dinheiro. Né? Exatamente. Então, exatamente. Aí acabou. Então isso funciona só no começo. Só nos primeiros dias, só nos primeiros meses. Depois, vai pra quebradeira. Não tem jeito. Só funciona até fechar o mês. Não funciona, não tem como. Tem coisas que é do empresário que faz tocar a empresa, é da cabeça dele. Tanto é que às vezes quando o empresário morre, o filho não tem o mesmo tino comercial. Porque às vezes é uma coisa muito pessoal, né? Difícil achar uma empresa com 3 gerações. Isso que os socialistas não entendem. Que a gestão de empresa não é fácil. É empresa boa, claro, empresa bem azeitada, como se diz. Eles acham que não, qualquer burocrata vai lá, administra, qualquer um que nunca estudou administração pode administrar, que é tudo fácil. Não é assim. Não é assim. Vocês são empresários, você sabe. Não é assim. Cara, e não é assim, ó. Vamos pensar na base lá que foi essa. Uma das meninas foi isso na empresa dela. Super competente. Então ela era bem de vida, então. Sim. Não, bem. Uma funcionária era, tipo, diretora de um aeroporto. Deixa eu só contar essa do aeroporto, que é muito foda. Ela trabalhava num aeroporto lá da Venezuela, né? E, tipo, depois que aconteceu essa transição, ela via que os números do aeroporto estavam errados. Ela pegava as planilhas assim e falava, isso aqui não tá dando certo, isso aqui tá errado, essa conta não fecha. E aí ela pegava e levava no superior dela e falava, olha o que tá acontecendo, isso aqui tá errado, essa conta tá errada. Não. Muda isso aqui, deixa assim e tal. Sabe? É socialismo, né? Sabe que lá na União Soviética, os gerentões, tudo indicado pelo Estado, tinham prêmios quando a empresa ia bem. E como a empresa não ia bem, eles tudo era forjado os balanços. Todo mês ganhava os prêmios. Ganhava prêmio lá. Aí quando teve um caso de um escândalo lá no Cazaquistão, que o administrador mentiu tanto que aí não conseguia mais esconder. Mas era tudo assim, tudo mentira. Tudo mentira. Os dados era porque não dá pra... Se você premia com dado o Estado socialista, não capitalista, eles vão mentir. Vai ter isso aí. Não, foge com esse número, não é assim. E quando dá errado é culpa o capitalista, o americano, a CIA, né? Sempre tem o infiltrado que prejudica, né? Mas aconteceu uma coisa parecida com essa venezuelana com o avô de uma colega minha, que era egípcia. Porque o Egito foi dominado por um socialista, o Nasser, né? Ninguém fala que o Nasser era socialista, e era mesmo. E aí então, e o avô dela era muito rico, empresário, acho que até dono de banco. Chegou o Nasser, assumiu o poder no Egito nos anos 50.
Resolveu estatizar todas as empresas acima de 100 funcionários no começo. Depois era para tudo. Aí um belo dia, chegou um burocrata lá pro avô dele e falou assim: o senhor perdeu todas as suas empresas, agora é tudo do Estado. E cadê a indenização? Não vou pagar nada. Ele teve que... ele tinha alguma reserva de ouro, alguma reserva de banco, teve que vender a casa mais barato, porque a economia foi indo pro brejo no Egito e mudou pro Brasil. De uma das pessoas mais ricas do Egito chegar aqui no Brasil com quase nada. Quase nada. Impressionante. É isso que o socialismo faz. Mas eu te falo uma coisa, eu não sei quem é, mas ele ficou bem de novo. Quem? Ah, para. Aí, o avô dela. Não, ele recuperou. Ficou bem de novo, porque esse pessoal ele tem trouxe, tino não veio com comercial, dinheiro, então. mas ele veio Mas com perdeu, capacidade. capacidade, mas talvez isso não tenha ficado do impede a mesmo jeito. injustiça. Né? Não, a injustiça teve. Mas é sobre o método mesmo. Porque você tirou dele tudo que ele tinha, e ele foi para um lugar onde ele tinha oportunidade, ele consegue crescer de novo. Só que você tira dessas pessoas a oportunidade e um cara de ensinar, às vezes, que isso é difícil de passar esse tino, essa capacidade. Mas de dar pelo menos o exemplo, de falar assim, olha aquele cara lá, ó, ele consegue. Lute, faça. Você aconteceu tira com os judeus também, né? Tinha muito judeu que era dono de comércio lá na Alemanha. Perdeu tudo. Muitos foram para o campo de concentração. Muitos fugiram para o Brasil, os Estados Unidos começaram uma mão na frente e outra atrás. Se tornaram grandes empresários, porque o fulano tinha um tino comercial. Eu mesmo conheci um senhor que tinha lá a numeração. Código de barra. Nossa. Né? Impressionante. Foda. Esse Sabe que a gente... ver, né? É estranho, né? Dói. Parece que teve uma cidade aqui do Brasil, acho que é Rondonópolis, que teve muito judeu que foi pra lá e os nazistas perseguindo também foram pra lá atrás desses judeus. Aqui no Brasil? Aqui no Brasil, eu ouvi um rabino contar isso. E que esse rabino foi nessa cidade uma vez até pra resolver alguns problemas no cemitério. Que às vezes do lado de um judeu enterrado tinha um nazista enterrado também. Que isso, nossa. Isso era um problema pra eles. E ele falou que quando ele foi lá, ele, por exemplo, ele chegou num senhor mais de idade lá e deu aquela que eles amarram pra rezar, né? E falou, ó, vamos rezar. Só que eles tinham tanto medo dos nazistas que esse senhor, por exemplo, falou pra ele, falou assim, eu não sou judeu. Não sei fazer isso. Ele falou assim, não, o senhor é judeu. O senhor é judeu, vamos rezar. Calmou ele, falou assim, ó, vou começar e você repete comigo. Essa foi e aí agora, o cara pegou e pôs o negócio de rezar lá. E aí o rabino começou a falar as palavras e o cara pegou e continuou a oração sozinho, assim, ó, sem fazer. Que é o Brasil, o mais famoso nazista que era o Mengele, né? Sim. Mengele. Morou aqui na periferia de São Paulo, em Embu, Cotia, ele morou. Mas aí ele ficou, viveu, morreu aqui. E ele foi alto dentro ele era fazer experiência biológica, né? Ele era um dos principais aquelas coisas sujas mesmo, de experiência biológica. Né? Que foram muitos para Argentina também. Foi um monte. O mais famoso foi o Eichmann. Só que o Eichmann, o Mossad pegou. Isso, né? o Eichmann foi capturado lá. Foi levado. A gente jogado. Conversou com um rapaz de luta. Qual que é a luta que ele fazia? Krav Maga. Que a família dele participou da captura do Eichmann. A família dele participou da captura do Eichmann. É um negócio louco, assim, que tipo... Que eles usaram luva, né, Isso, mas não foi na pra capturar ele, assim, sabe? Pra não encostar nele. Pra não encostar nele. Eles não queriam encostar. Ah, entendi. Não queria colocar a mão tão nele. sujo que não queria encostar, né? Foi muito louco o Dagan Garan, né, que eles chamam. Eu não lembro, Dagan, não me lembro o seu nome. Foi muito doido ele falar isso pra gente. Esse eu sabia que foi capturado na Argentina e foi levado, julgado. Aqui e no Rio de Janeiro tinha um hotel que os nazistas se encontravam, não publicando, encontro nazista, mas informalmente tinha um hotel no Rio de Janeiro que eles se encontravam. Se não me engano, chamava Hotel Simão. Caraca. Se encontravam. Então teve aqui, sim. E esses movimentos estão crescendo de novo, né? Então, quando gera em épocas de incerteza, crises, aí sempre surgem essas soluções, falsas soluções, né?
Você acha que é por conta disso? Ah, sim. A Alemanha foi assim, né? A Alemanha estava em crise. Aí teve surto na Alemanha de astrologia, cartomante, talismãs e toda sorte de esoterismo. Aí ambiente propício para o Hitler, né? É.